Estamos aqui, meu Deus, pedindo a Deus, ao Espírito de Deus, incorpore em mim, Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor incorpore em mim, Espírito de Deus, para mim fazer sua live, para mim pregar sua palavra correta, sem ter mentira, sem ter inveja, sem ter nada. A igreja pentecostal, a voz de Deus se liberta, e o apóstolo Fernando, presidente, e a bispa Simone, a vice-presidente. Somos pernambucanos, eu sou de Garanhuns, Simone é de Serra Talhada. Estamos pedindo a vocês que nesta noite, noite sagrada do Espírito de Deus, Ele venha fazer uma visita a gente aqui. E eu vou pedir ao Espírito de Deus, a Jesus Cristo, a Deus Todo-Poderoso, vá lá no hospital, ou o Senhor cura a vovó, ou leva ela. Eu estou pedindo, Pai. Ou o Senhor cura ela, ou leva ela. Logo, porque ela está sofrendo, Pai. Ela vê a vida dela toda sofrendo. Eu te peço, Senhor. Eu não estou brincando. E também vá lá onde está Maria, professora. Bota juízo naquela cabeça, Pai. Bota, Pai. Que ela sabe que o Senhor, ela tem que vir para servir o Senhor. Que o Senhor tem um trabalho sobre ela. Abençoa, Pai, ela. Eu te peço. Peço, Espírito de Deus, por esses irmãos que estão aqui, todos eles que estão ouvindo a pregação do Evangelho de Deus. Porque, gente, esse Evangelho que eu estou pregando aqui não é de Jesus, é de Deus. Porque aqui é o Velho Testamento. Se vocês querem aceitar, problema de vocês. Se vocês não querem aceitar, também é problema de vocês. Eu apenas estou pregando correto. Eu nem aceito erro, e nem aceito mentira, e nem aceito críticas. Porque se vocês vierem criticar, vocês estão criticando Deus. Porque fechado a Bíblia é um livro, e aberto é a boca de Deus. Olha aí. Samuel, capítulo 12, versículo 9 em diante. Ao olhar dele com a espada, você matou Urias, e é teu. Você tomou por espada a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Nã, agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou. Tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim disso o Senhor és, que farás com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Olha aí. Isso aqui foi quem? Foi Davi. Porque Davi matou quem? A mulher do comandante do exército dele. Foi falso. Olha, Davi aqui tem vários pecados. Um pecado, traiu o homem. Outro pecado, mandou matar o homem. Outro pecado, não respeitou Deus, a posição dele. Ele era o rei, não podia fazer isso. Tomarei as suas mulheres
à sua própria vista, e as darei a outros homens, que se deitará com elas, e pela luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Quem disse isso a ele? Deus. Deus disse isso a ele. Não foi outro não, foi Deus. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: olha aí, ele não pecou contra ele, ele pecou contra quem? Contra Deus. Se vocês fizerem errado, Deus tem um espírito mau da parte de Deus, é bíblico, machuca vocês, machuca a gente. Também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor planfanasse também o filho que lhe nasceu morrerá. Vocês estão vendo? Estão vendo, Júnior, que eu estava conversando ali nesse instante com você? Quando ele não leva a gente, ele leva o filho da gente. Para a gente saber que a dor é muito maior. Então, Natã foi para a sua casa. Natã, filho de Baté, Sabá, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança, e Davi jejuava e, entrando-lhe em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. Foi o que aconteceu comigo? Eu não fiz nada de errado. Apenas que eu fiz, desobedeci a Deus, que tinha feito um voto a Deus de não comer carne. Fui comer lá no Mato Grosso do Sul a primeira vez, e lá adoeceu a menina. Eu fui, me ajoelhei no meio do poço, no meio do povo, clamei a Deus e ele teve misericórdia. Ele disse: da outra vez, agora que você desobedeceu, eu levo ela. Desobedeci, não fui porque quis, foi porque me esqueci. Passou pelo sentido. E Deus levou ela em 3 dias. Olha aqui a história de Davi. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvida à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu, poderá fazer alguma loucura? E dá vontade de fazer uma loucura mesmo. Como dá? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros. Entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Ele respondeu: morreu.
Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, puseram-lhe diante dele e ele comeu. E os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez pela criança? Viva o Senhor! Jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuou e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadecesse de mim e a criança continuasse viva. Mas agora que ela morreu, porque jejuar, poderia eu trazê-la de volta. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Vocês estão vendo? Estão vendo quem é Deus? Louro. Vocês estão vendo quem é Deus? O nascimento de Salomão. Então Davi consolou Bati, saber sua mulher, teve relações com ela. Então Davi consolou Betsebe e sua mulher, e teve relações com ela, e ela teve um filho, que Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã. Este lhe chamou Gediades, por causa do Senhor. Davi questiona Rabá. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos filhos de Anã, e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiro a Davi, dizendo: lute contra Rabá e tome a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la do controle, e seu tomar, e ela poderá ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e tomou e tirou a coroa da cabeça do rei. E o peso da coroa era de 340 quilos. Olha o tamanho da coroa. De 340 o quê? Quilos. De quê? De ouro. E havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. E da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e fez trabalhar com picaretas, machados, ferros em forma de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Anã. Depois voltou com todo o exército
para Jerusalém. Será que essa coroa era grande? Que é isso? Eita, meu Deus do céu. Capítulo 13. Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Abisalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Anã, filha de Davi, apaixonou-se por ela. Anã ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Anã tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Seni, irmã de Davi. Jonadab era um homem muito esperto e ele disse: Anã. Vocês estão vendo aí? Que é isso aí? Espírito mal fazendo isso. Porque você está engrandecendo, tanto dia após dia, o filho do rei, porque não me conta o que está acontecendo. Então Anã disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Abisalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e feche, veja que está doente. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela preparar a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. Gente, vocês estão vendo a história de Deus como ela é muito importante. É a vida da gente toda, gente. Está se copiando. Assim Anã deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Anã lhe disse: por favor, permita que a minha irmã toma e venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa do seu irmão Anã e prepare alguma comida para ele. Gente, você observa o que é a mentira, o que é a safadeza. Elas já existiam naquele tempo. Não está passando mais nada do que existiu, do que aconteceu. Silêncio, minha gente. Tamar foi à casa de Anã, seu irmão, e ele estava deitado, e ela pegou a mesa e amassou, fez bolo diante dele, e Boa noite. Você está aqui, irmão? E amassou
e fez bolo diante dele. E os amassou. E pegou a assadeira, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Anã disse: mande que todos assim da minha presença. Todos saíram e Anã disse a Toná: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tomá pegou os bolos que havia feito e os levou a Anã, seu irmão. O quarto, quando ele oferecia os bolos para que ele comesse, Anã agarrou-lhe e disse: venha deitar-se comigo, minha irmã. Veja a palavra, viu? Escuta a palavra. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não fosse, porque não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, e ele não impedirá que eu case com você. Gente, você veja a sacanagem, ela vem de dentro da palavra. Ninguém hoje está fazendo mais do que já fizeram. Aí vem uma santidade dizendo que hoje está pior do que antigamente. Tá não, hoje está o céu. Quando ele disse, mas Anã não quis dar ouvido ao que Toma dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ele, forçou-a e teve relações com ela. Depois Anã, sentiu por ela grande aflição. Maior era a visão do que sentiu por ela, do que o amor que há, Pedro, a visão que sentia por ela, no que o amor com que tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque nada me embora seria um mal maior do que outro que você me fez. O próprio quê? Irmão. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo, meu povo? Onde está a safadeza? Porém ele não quis ouvir. Chamou o moço que servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestia as filhas do rei, que ainda era virgem, e o servo a pôs fora, trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica, talarode, magos,
compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu filho, lhe disse: fui ao seu irmão Anã, que esteve você agora, minha irmã. Fique calada, ela e seus irmãos, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. Gente, quando está se pregando uma palavra pesada dessa, tem que ter todo o respeito. Vocês não brinquem, não. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês não brinquem, não. Deus está aqui. Assim Tamar, desolado, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou Anã, nem mal, nem bem, porque odiava. Gente, veja o que é descendência. O que é partir de descendência. Um pai faz um erro, uma mãe faz um erro, um avô faz um erro, e aquela família vai toda pagando. A Bíblia diz que até a 10ª geração paga. Então, Anã, por ter este violado, Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Adazá, perto de Efrão, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: és que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a palavra: não, meus filhos, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a vocês. Quer dizer, você vai para o canto errado, aí junta um bocado de gente, aquele povo vai tudo errado com aquele, vai pagar o mesmo preço. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quiser ir, pelo menos deixar que meu irmão Anã nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistia e o rei deixou que Anã e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fique atento. Quando o coração de Anã estiver alegre de vinho, e se eu der uma ordem para matá-lo, então matem, e não tenha medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. Olha aí. Olha aí. Quem foi que mandou matar? Davi. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? E os moços de Absalão fizeram como o Absalão lhe havia ordenado. Absalão mandou matar, né?
Foi. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um matou a sua mula, montou na sua mula e fugiu. E estava ali ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonababe, filho de Sami e irmã de Davi, tomou a palavra e disse: gente, a gente está mostrando a vocês a verdade. Eu acho que é a única pessoa que está mostrando a verdade. Sou eu. Você vê que eles se juntam para matar, para se prostituir, e não são povo de Deus, minha gente. Não são descendência de Deus. Dá para entender? Não. Não pense, meu Senhor, que matará todos os jovens, filho do rei, porque somente Anã morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Anã. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Anã morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda, levantando-se os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho, por dentro dele, pelo lado do monte. Então Jonatas disse ao rei: eis aí e vem o filho do rei. Como este seu servo falou assim, e aconteceu. Gente, eu reclamo este meu povo, reclamo o povo de fora, reclamo a todo mundo. Mas quantos me ouvem? Quantos me escutam? Nenhum. Escuta aquela horinha ali, quando sai dali, esqueceu. Não é assim, meu povo. A palavra de Deus, ela está falando a gente. Deus mandou eu ler essa Bíblia todinha agora, para Ele mostrar a gente o que é real. Não é mentira, é real. O mal tinha ele acabado de fazê-lo. Chegaram os filhos do rei e, levantado a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Por que aconteceu isso? Pela desgraça de um irresponsável. Como acontece hoje. Hoje não. A moça aí faz o que quer, os pais deixam acontecer, mas na minha época, quando eu era menino, se o cara fizesse uma coisa dessa com o filho do homem, podia se meter dentro do inferno. Eles iam buscar e matavam. Olha aqui a Bíblia. Então, quer dizer, aquele povo passado, eles tinham mais obediência a Deus do que hoje. Tinha mais respeito a Deus do que hoje. Hoje ninguém tem respeito a Deus, não. Hoje tem ilusão. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Bioade, rei de Giã. E Davi pranteava
por seu filho todos os dias. Assim, Abalião fugiu indo para Siju, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Abisalão, porque já tinha se consolado a respeito de Enã, que era morto. Gente, eu conheci na minha terra família que acabou se mataram. Está aí na Bíblia, a história é bíblica. Para a gente era um absurdo, mas a Bíblia está falando tudo o que aconteceu. E vocês, crentes, que já são santos, já foram para o céu, se preparem. Vocês já escolheram de 3 céus qual é o que vocês vão? Porque eu não escolhi nenhum, não. Porque eu não vou para o céu, não. É ruim. É muito ruim dizer que vou para o céu. Abisalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruí, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Abisalão, mandou trazer de Teófila uma mulher sabia e lhe disse, veja que está muito triste, viste as suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que a mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais palavras. Joabe lhe pôs as palavras na boca, e a mulher tesserita apresentou-se ao rei, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-lo? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu e está a sua serva. Tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo, e como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, meu povo? Vocês estão ouvindo, meu povo? Vocês estão ouvindo o que está acontecendo? Isso é o que eu falo direto. Isso é o que eu aviso direto. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva. Então, dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que os matássemos em vingança da vida que ele tirou, e para que destruímos também o herdeiro. Assim querem pagar a última brasa que me restou, e não deixando o meu marido nome nem sobrevivente na terra. Então, gente, você começa a observar a história bíblica. Ela é complexa, mas é o que a gente está passando. É o que a gente está vendo. Não é verdade? O rei disse à mulher: vá para a sua casa e eu darei ordem ao seu respeito. Mas a mulher estava ali fazendo o quê? Sendo o quê? Sendo falsa ao rei. Você está vendo como é as coisas? Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que
a culpa cai sobre mim, sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono se juntam no centro. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais intercorrerá. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem eternamente. O meu filho Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos do seu filho. Gente, olha, diga a vocês, se vocês que estão me ouvindo do outro lado, vocês que estão me ouvindo aqui, não ouvir a palavra, não seguir a Deus, é perca de tempo. Ninguém vai chegar a lugar nenhum. Se haver discórdia, se haver problema dentro da sua casa, pare logo acabar com isso. Porque pode chegar pior. Então a mulher disse: permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: fale. E a mulher prosseguiu: porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus, pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado, porque toda temor de morrer somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar, porque Deus não teria a vida, não tiraria a vida, mas encontra meios para que o domínio não permaneça, afastando de sua presença. Se vier agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, porque o povo me atemorizou, porque esta sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra desta sua serva, porque o rei atenderá para livrar a sua serva das mãos dos homens, que destruiu tanto a mim como o meu filho, da herança de Deus. Dizia: mas este sua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para dizer entre o bem e o mal, que o Senhor, seu Deus, esteja no rei, meu Senhor. Então, gente, nós começamos a entender mais a palavra. A gente diz: ah, mataram fulano, mataram ciclano, mataram ciclano. Mas intermédio da Bíblia, ninguém matou ninguém. Você vê uma cidade como Juazeiro dessa, dentro do meio mata 20 pessoas, 30 pessoas. Lá mata 300, 400, 1000 matavam. Então quer dizer, aqui não existe o quê? Morte, existe? Não, não existe. Pela Bíblia não existe. O povo está mais obediente. Então o rei disse à mulher: não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: pois fale
ó rei, meu Senhor. O rei perguntou: não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isto? Ela respondeu: juro pela sua vida, ó rei, meu Senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo que o rei, meu Senhor, tem dito, sim, foi o seu servo Joabe que me deu ordem, e foi ele que ditou esta sua serva todas estas palavras. Está vendo aí? A falsidade. Está vendo aí, compadre? Vocês estão vendo, meus filhos? Onde a gente tem que ter cuidado com quem está conversando, com quem vai conversar, porque a gente pode entrar numa bronca. Foi para mudar o aspecto deste caso que o seu servo Joabe fez isto. Porém, o meu Senhor é tão sábio como o anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atende ao seu pedido, vá e traga o jovem Abisalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, o rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do meu servo. Então Joabe se levantou e foi Josá e trouxe Abisalão a Jerusalém, mas o rei disse: que ela volte para a sua casa e não veja a minha face. Assim Abalaão voltou para a sua casa e não viu a face do rei. Quer dizer, Deus estava em quem? Deus estava em Davi. Minha gente, presta atenção, menino. A palavra de Deus. Abilase de Abisalão. Olha, gente, se a gente não cuidar dessa jovenzinha, desse jovenzinho que está aí, o negócio vai ser feio. Ainda não foi, vai ser feio. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Abisalão, desde a planalto do pé até o alto da cabeça. Não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isto se fazia o fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais. Seu peso era demais, de 2 quilos, e segundo o peso real. Também nascerá a Abisalão 3 filhos e uma filha, e a filha se chamava Tamar, que era uma mulher muito bonita. Gente, eu digo a vocês, verdadeiramente, eu já passei lendo, mas nunca vi tanta coisa como eu estou vendo. É duro, velho. E a gente passando para tanta gente a palavra de Deus, ninguém quer. Quer não. Ninguém quer não. Abisalão é admitido a presença de Davi. Abisalão é admitido a presença de Davi. A
Basalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe, Basalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para ouvir o rei, ao rei. Mas Joabe não quis ver. Mandou chamá-lo 2ª vez, mas Joabe ainda não quis ver. Então Abasalão disse aos seus servos: veja, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu, tem cevada nele, vão lá e ponham fogo. E os servos de Abalaão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Balaão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço do meu campo, que é mau? A Balaão respondeu: mandei chamá-lo, dizendo: venha cá, para que envie ao rei para dizer-lhe o seguinte, para que vê de Jesus. Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei, sem em mim alguma culpa, e ele me mantém. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Abalaão. O rei chamou Abalaão, este se apresentou diante dele, inclinou-se sobre o rosto em terra e o rei beijou. Gente, estava me lembrando do caso dessa senhora aí. Eu vou parar aqui um pouquinho. Conheci um cara, um cidadão, muito mais cego do que ela. Chamava Vanildo, lá no município de Afogado da Engazeira, um lugar chamado Grotão. Esse homem tinha uma cegueira que ele cegava de uma vez. Passava 3, 4, 5, 10 dias cego. Depois voltava a ver tudo novamente. Eu fui lá pregar lá, num lugar chamado Baixio da Carapuça. E contaram que eu estava lá. Ele chegou junto de mim, na mão dos outros, não era 200, os outros dirigindo para ele. Ele encostou junto de mim e disse, ele era desse tamanho: me ajude, pelo amor de Deus. Diga ajuda. E você vai ficar não. E você vai ficar não. E eu orei nele, que eu só ia lá de 15 em 15 dias, que era longe de onde a gente morava, dava quase 150 quilômetros. A gente ia, eu e a bispa de moto, levava quedas infeliz na areia, uma areia triste. A areia lá dava mais de metro na estrada. E eu orei nele e ele ficou bom. Ele tinha um médico em Recife que gastava uma fortuna. O médico naquela época queria dar uma injeção no olho dele de R$10.000 cada injeção de cada olho. E ele ficou bom. E ele foi para Recife esculhambar com o médico. Chegou junto o médico disse, ele veio para tomar a injeção? Ele disse, não, eu vim para lhe dizer que o senhor não sabe de nada. E eu estou curado.
e desapareça da minha vida. Mas nunca eu venho aqui. Então eu estava aqui pregando aqui, me lembrei da irmãzinha. Veio na minha cabeça na hora. Então, a gente tem que acreditar em quem é verdadeiro de Deus. Quem é verdadeiro de Deus? Como é que você acredita que um homem é verdadeiro de Deus? É muito fácil. Aquele que fala a verdade na palavra. Aquele que prega a palavra. Quando ele diz revolta de Abasalão e a fuga de Davi. Depois disso, capítulo 15, Abasalão arranchou uma carruagem de cavalos, 50 homens que correcia na sua frente. E eles se levantavam cedo e ficavam à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passavam os homens que tinham algumas demandas que devia ser submetido ao rei para julgamento, Abasalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade vocês é? Quando ele respondeu: este seu servo de tal tribo de Israel. Abasalão lhe dizia: olhe a sua calça, e a boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei. Abasalão dizia mais ao mundo: diga a hoje eu não estou muito bem. Estou pregando aqui a pulso. Tem muita coisa errada que vai acontecer se já não tiver acontecido. Vai morrer muita gente. Vai ter muito acidente. Vai ter muito dilúvio de água. Vai ter muitos incêndios. Vai ter muita matança. Revoluções. Tudo isso vai acontecer esse ano. Se prepare, povo de Deus. Porque Deus está se levantando contra nós. Contra o povo dele. Pela desobediência da palavra. O povo não está pregando a palavra. O povo está pregando doutrinas de homem. E estão esquecendo da palavra. E Deus abençoe esse dia, essa noite. Nos livre do mal. Acampe sobre nós o seu exército. Como eu sou general do exército de Deus, eu peço proteção ao meu povo, minha família, a família da igreja, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dás hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe de tentação, mas livre do mal. E teu é o reino, é o poder, é a misericórdia, para sempre. Tá melhor? Tá melhor? Tá, meu? Como a senhora está diferente? Está me vendo melhor? Mas está me vendo melhor. Nunca não foi tão bem.